responsa, mas o Gabi Não é ali fácil, nessa viu, Dani? questão. Essa conexão que o Yuri Alberto fala que o Gabigol tem com a torcida do Flamengo, ela não é fácil. Porque, assim, muitos jogadores tentam isso, né? Você vê que às vezes o jogador chega em um lance e gesticula pra galera e aí um núcleo pequeno acaba correspondendo. Para você fazer um movimento e aí o estádio todo vir com você, assim, além desse jogo, além do pênalti que o Yuri lembrou, para mim o que fica mais marcado foi esse episódio do Atlético Mineiro. Porque uma declaração de um jogador, ela mexeu com a nação toda, não só quem foi ao Maracanã, mas quem estava fora, lembra? Porque assim... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, a imprensa rasga elogios ao Gabigol, Gabigol é soda, Gabigol é jogador raiz, ele encanta as crianças, Gabigol provoca a torcida adversária e Gabigol conquista mais ainda os rubro-negros. Cara, que vídeo top! Se você é fã do Gabigol também, se você gosta do nosso craque, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é mengão, se você é flamenguista, seja bem-vindo, compartilhe o nosso vídeo para geral no Zap, no Insta, no Face, isso ajuda muito o nosso trabalho. E deixe o sininho ativado para você não perder nada. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, ESPN Grupo Disney. Vamos aproveitar que tá tendo jogos amistosos e vai começar a Copa do Mundo. Dica especial para você fazer a sua fezinha, se liga. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. Boa sorte a todos vocês. Fala aí, Dani. Adora falar de Corinthians e Flamengo juntos, assim, no mesmo jogo. Depois Ele que fica passou super assim. feliz. Yuri, vamos ouvir o Yuri. Irmão, Nossa, eu jurava mano, que o Corinthians ia ser mano, campeão, Isso irmão. aí foi tristeza, Vamos Felas. falar pra você. Quando acabou o jogo, nós tava reunidos ali pras penalidades. Você olhava pra arquibancada, irmão. Os torcedores do Flamengo com ele desse tamanho assim. Ó. Estádio um silêncio, mano. Não, eu lembro, tá Aí o filho da mãe do Gabigol vai lá, Não, faz, bate o pênalti e o filho ele da mãe mudou o vai lá. jogo. Parceira, né? Muito, muito. Gente boa pra caramba. Ele é parceiro nosso também. Beijo pro pessoal do Podpah, que cedeu pra gente a entrevista do Yuri aí. Eu acho que assim, quando a gente projetou esse confronto, o que a gente dizia é, o Flamengo é muito superior, mas se for aos pênaltis, a vantagem se inverte, não só pelo contexto, mas pelo fato de ter o Cássio do outro Fator lado. Cássio, Eu exatamente. estava no Maracanã e ele não tá mentindo, não. Como historiadora? Historiadora das coisas do bom futebol. Tá. Quando começa a cobrança de pênalti, é um silêncio sepulcral. Atenção no ar, assim. E depois que o Gabriel vai lá, converte e anima, porque ele chama, né? A imagem parou ali, mas ele faz assim, ó. Ele vai ali onde fica a organizada, as principais organizadas do Flamengo, e ele chama pro jogo. Isso muda o jogo. Muda. O capitão já teve ali. Ele né? Ele é Aquele- soda. O jeito que ele chamou ali a responsabilidade. Exatamente. bate E no ele Não pé. só os sabe fazer flamenguistas sentiram aquilo naquele momento que poderia virar o jogo e tá mais pro Flamengo. Os é corintianos grande no sentiram Flamengo. também. Eu não estava no Maracanã, mas vendo a comemoração do Gabigol após marcar o pênalti, você fala, ih, rapaz, agora vai mudar de lado o favoritismo. Porque a gente não viu isso no Cássio. Por exemplo, tudo bem, o Cássio é um mega pegador de pênaltis, fez a melhor temporada, na minha humilde opinião, da carreira dele no Corinthians em 2022, mas não conseguiu ser o protagonista dos pênaltis. Não conseguiu. E o Gabigol converteu a cobrança dele e se tornou protagonista não só pela cobrança, mas pela forma que ele celebra Ele- e traz o Maracanã inteiro. Ele transformou Ele tem esse o poder, Maracanã no inferno. Lembra contra o Sim. Galo? Exatamente. Olha o poder que ele História. tem. Como ele sabe, ele é inteligente, midiático, ele sabe mobilizar. Exatamente. Ele Ele sai se em apropriou desvantagem disso, do né? Galo e ele que lança a história do inferno, né? Sim. Você já viu o inferno que vai enfrentar. E o Flamengo acabou superando, né, depois, né? Transformando isso. Ele, com um gesto, basicamente, né? Com a vibração, ele transformou um estádio que estava ali num silêncio sepulcral num inferno, de novo, né? Aí você vê a capacidade que ele tem. Não, e a prova disso, Bubu, é ver como o Yuri Alberto
Guardou tanto olha pra isso, isso. cara. E respingando na seleção, né? Porque o Gabigol já deu digo uma letra ali pro Ele já Tite. está na seleção, né? Nas comemorações ali com o Flamengo recentes, ele mandou uma letra pro Tite, olha, tal. Talvez falte esse tipo de jogador, né? Em quase todos os clubes brasileiros e talvez até na seleção brasileira. É isso que eu queria saber. Né? Um cara que faça isso, né? Que chame a torcida brasileira em algum lugar, em um momento difícil, para uma cobrança de pênalti. Ficou marcado 98 contra a Holanda, minha Holanda. Os Zagalos pegando cada um pelo colarinho ali. Vamos lá, vamos ganhar esse negócio, sabe? Eu vejo um pouco disso no Richarlison, talvez você falou de seleção. Tal, Eu não acho que se compara, não. Responsa, mas o Gabi... Não é ali fácil, nessa viu, Dani? questão... Essa conexão que o Yuri Alberto fala que o Gabigol tem com a torcida do Flamengo, ela não é fácil. Porque, assim, muitos jogadores tentam isso, né? Você vê que às vezes o jogador chega em um lance e gesticula pra galera e aí um núcleo pequeno acaba correspondendo. Para você fazer um movimento e aí o estádio todo vir com você, assim... Além desse jogo, além do pênalti que o Yuri lembrou, para mim o que fica mais marcado foi esse episódio do Atlético Mineiro. Porque uma declaração de um jogador, ela mexeu com a nação toda. Não só quem foi ao Maracanã, mas quem estava fora, lembra? Porque assim, o Maracanã virou um inferno. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro chegar no hotel, né, eram faixas no Rio, nas pontes, era, sabe, o hotel, tudo por uma declaração de um jogador. E que se não fosse o Gabigol, se fosse qualquer outro jogador, se fosse o Arrascaeta, se fosse o Everton Ribeiro, se fosse o Davi Luiz, teria uma repercussão, mas não contagiaria tanto o torcedor. Teria que vir dele. E é tão difícil isso, eu acho que essa conexão é tão difícil, é tão bacana, quando um jogador ele tem esse... Não a palavra é um controle sobre a massa, né? Então, assim, o movimento que ele faz, ele incendeia, ele puxa, e aí os movimentos são na hora certa. Então, assim, parece que o Gabigol, aquela declaração contra o Atlético Mineiro, foi exatamente na hora certa da competição. Teria que acontecer naquele jogo. O que ele faz no Maracanã dos pênaltis, por culpa dele ou não, mas teria que acontecer naquele momento. A torcida tem que se incendiar naquele momento. E é bacana o Yuri Alberto reconhecer isso, né? Ele fala um monte de palavrão na sequência, porque estava tão próximo para o Corinthians naquele momento e acabou, após isso, virando um cenário, né? Então, tirou um pouco a segurança ainda, do Corinthians e passou para o Flamengo. E foi muito legal essa entrevista do Yuri, só para rapidinho, para destacar um pouquinho, porque ele fala, tem um momento que ele fala o que os jogadores não podem fazer, né? E aí eu assistindo, eu falei, pô, exatamente, o jogador não pode ter moto, o jogador não pode andar de bicicleta, querer empinar, abusar. Ele até fala, o jogador não pode ir em parque de diversão, porque você tem um risco de acontecer alguma coisa. Diga. Ao pênalti, ao Maracanã, a historiadora das boas coisas do futebol, que foi lá presenciar uma decisão entre os dois clubes com a maior torcida do país, né? Então, decisão você foi inédita, privilegiada de estar lá, né? Decisão, inclusive, intensa, emotiva. Eu fui aqui na Arena também. Sério mesmo? Claro. Tem que ir. Eu acho que jornalista que gosta de futebol, se puder... Eu também fui assistir Palmeiras e Internacional aqui no Allianz Parque. Sim, só grandes jogos, Eu fui vários jogos esse ano também, né? São Paulo quem? Ah, não, desculpa, foi mal. Eu fui. É porque como eu faço linha de passe, quando não tenho linha depois, eu vou. Ele é São Paulino, cara. Olha só, Fábio Luciano entregando aí o time do Birner. São Paulino, hein? Vou ver jogos. E o São Paulo não tem gerado tantas linhas de passe como, por exemplo, Palmeiras, Corinthians, até porque estão nas principais competições e conseguindo resultados melhores. Voltando ao Gabigol. Agora, primeira coisa, quando o Gabigol fala algo, ou quando ele faz algo em campo, ele é o maior jogador de uma geração. Sim. E ele é, para alguns flamenguistas, ou para parte dos milhões de flamenguistas, estamos falando de uma torcida que, por exemplo, a torcida do Flamengo é 4 vezes maior que a população de Portugal, né? Mais ou menos, Portugal tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. 10 vezes maior que a população do Uruguai. Então é isso, é uma Argentina. Então, quando você está mexendo com muita gente, grande parte dessas pessoas acha o Gabigol o segundo maior jogador da história do clube. A única unanimidade é o Zico, que eu sei. Isso é muito difícil. Aí, então, esse é o sagrado, intocável. E o Gabigol entrou na lista do sagrado. Quando esse cara se manifesta, é muito grande. Quando esse cara faz algo em campo, fica muito grande. Quando esse cara faz um gol de pênalti naquela hora
e ele vai, ele tem o gesto dele, ele não é um gesto pensado, sabe? Aquilo ali tá... Ele é carismático naturalmente, isso não se compra, ele tem. Ele tem carisma pra quem o ama e ele é detestado pelas outras torcidas. Perfeito. Quando ele faz assim pra torcida do Corinthians, né? Isso. Daquela sossega. E eu acho que isso faz Mas eu parte acho do que o futebol. carisma não é ser amado. Pra mim, o carisma é você atrair atenção naturalmente. Perfeito. O que isso vai, o que isso vai causar depois é outra história. Porque eu já coloco carisma e estigma, que as pessoas às vezes ficam estigmatizadas. Sim. Assim, coloquei os dois, que os dois atraem atenção. Mas, de qualquer maneira, ele não passa batido. Sim. Tudo que ele faz é muito grande. Então, quando ele faz o gol ali de pênalti, pra mim, ali, o pênalti mais difícil de ser cobrado daquela série. Acabaria ali, né? E é ele. Acabaria ali. E é ele. Só o Rodinei vai depois pra porque é o Rodinei cobrando o pênalti decisivo. E é ele. Ele faz aquele gesto, ele olha pra torcida. Flamengo, faz, sabe, tipo assim, o gesto da força. Vai lá pra outra torcida. É óbvio que isso fica muito marcado. E o jogador tá em campo vendo. Porque o jogador do time quer ganhar. E o Yuri Alberto, que é um excelente jogador, que talvez consiga, ao longo da carreira dele, uma carreira maior que a do Gabigol na Europa. Não tô falando que ele é melhor que o Gabigol, mas talvez consiga jogar em um clube Bem europeu. jovem, né? Mais do que o Gabigol consiga jogar. Ele, obviamente, fica aí. Posso usar o termo aqui nesse horário? Claro. Fica puto. Não é esse, mas pode. Desculpa, você autorizou. Você autorizou. E ainda bem que é assim. Porque seria muito ruim se aquelas pessoas do campo olhassem aquilo ali e falassem, cara, tudo bem, o jogo não sei o quê. É lógico que o grande segredo do futebol é que você deixa as suas rivalidades lá dentro. E recomeça elas lá dentro. Quando sai, você aperta a mão, né? Você pode, sabe, ter amizade com aquele cara que chegou no campo e deu uma chegada mais forte, não para quebrar, não maldoso. Claro que não. Né? É essa a lição do futebol. Então, eu acho que o Yuri Alberto já fica para o próximo confronto entre as equipes. Tá ali já. E outra não coisa, é qualquer jogo. Outra já coisa, tá ali. E isso vai tornando o futebol cada vez mais rico, né? O Gabigol, com essas ações, ele comprova, na minha humilde opinião, o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo e o Gabigol mais decisivo. E ele não é decisivo apenas em campo. Sim. Nas atitudes. Aqui vai virar um inferno, dá uma segurada da torcida. Ele se mostra decisivo em todos os aspectos. E isso traz também para o Yuri Alberto uma lição. Porque ele também responde por um grande clube que é o Corinthians. E ele viu um cara chamar a responsabilidade de um jeito que definiu um campeonato. Então, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim o Gabigol, além do campo, é o mais decisivo do Brasil. Ele dá aula não é de futebol, dá aula de comunicação, né? O Flamengo agora na fase boa, na comemoração do título, que ele mandou uma letra, foi corajoso, né? Depois até sobre o Tite. Mas ele fala assim, eu já estou numa seleção. Sim. Perguntando pra ele assim, o Flamengo é uma seleção, eu tá aqui é uma alegria. O Flamengo é favela. Né? Olha como ele toca na questão social, a representatividade que ele tem para a torcida do Flamengo e para boa parte da população brasileira. Ele uma vez veio no Allianz Parque, os garotinhos, os mascotinhos do Palmeiras, querendo tirar foto, tocar nele, sabe? Aquela coisa que você vê assim, o Cristiano Ronaldo, o Messi... Quando a torcida adversária tá vaiando ele no aquecimento, Então, ele é um cara muito inteligente... Então ele sabe cativar a própria torcida, sabe causar na imprensa com o cabelo, com o gesto, com a comemoração. Tem gente que faz isso de forma muito premeditada. Pensa, né, jogador, eu vou virar uma estrela, vou começar a aparecer em programa não sei o quê, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o meu comportamento que eu vou fazer. Ele me parece um cara muito inteligente e preparado. É natural, mas ele... elevou isso aqui como hoje nenhum outro jogador não adianta elevou. Fazer e não concluir. Até então porque ele tem os 2 gols contra o River Plate, o gol nessa Libertadores. Engraçado, é óbvio. tem um monte de mensagem elogiando o Gabigol, mas uma me saltou os olhos aqui, que é do Edson Araújo. Ele fala, ele só tem esse controle nos torcedores do Flamengo do Rio. As demais torcidas detestam ele. É o que a gente está falando. As crianças o Brasil todo. As crianças não. Isso é uma coisa que cria rivalidade. Torcedores do Flamengo do país inteiro, não só do Rio, né? Lógico. Ele não teria esse efeito na seleção. Não tem. Ô, Dani, a gente tá lendo ali alguns nomes curioso. Ali, por exemplo, o Romário. O Romário o Romário ele tinha o poder do quê?
enquanto ele estava no Flamengo, a torcida do Flamengo amava o Romário e as outras odiavam, o do Vasco. Aí quando ele ia pro Vasco, a torcida do Vasco amava e a do Flamengo odiava. Ele conseguia transitar nos clubes onde ele era odiado e transformar isso em amor rapidamente, né? Eu acho que o Gabriel é assim. Então, a gente não sabe porque o Gabigol no Santos e agora no Santos, Flamengo. exatamente. É curto, o Romário ele circulou por mais clubes, Olha como ele é tratado na Fluminense. Vila quando ele Mas vai eu pra falo, Vila. olha, assim, só para citar jogadores que têm esse perfil, né? A força de um Você atleta, acha que na né? seleção ele não poderia desenvolver isso? E aí eu não tô falando acho de que sim, jogar, acho que tá? sim. Eu não tô entrando na questão técnica, eu acho que tem realmente muitos jogadores ali para fazer a função que ele estava fazendo, principalmente de lado de campo. O Gabigol, centroavante, é uma coisa. Mas aí quando ele vai, ele não entrega o que o Tite precisava. Não tô entrando na questão do campo. Tô pensando em torcida. Ele não é um jogador que poderia causar essa mobilização? Para causar essa mobilização, ele precisa fazer gols decisivos como fez no Flamengo, precisa resolver jogos Então, não. como resolveu Eu no acho que Flamengo. para ele E seria na seleção importante, ele por não quê, fez. Dani? Porque hoje isso é uma verdade. As crianças gostam do Gabigol. O torcedor que é um adolescente, adulto, já de outros clubes tem um pouco de rejeição. Então, assim, ele é muito forte com a torcida do Flamengo. É lógico, quanto mais jogos importantes, gols decisivos, eliminação de adversários, mais você toma corpo com relação a isso. Então, hoje ele é isso. Ele é visto com muito carinho pelo torcedor do Flamengo. Mas se eu chegar aqui e falar assim, a torcida do Palmeiras gosta do Gabigol, é uma grande mentira. Capitão. Os caras odeiam ele pelo que ele fez. Ele A seleção, folgado. ele é folgado. Ele é folgado. A seleção ele é poderia no bom mudar sentido. um pouco isso. Ele não é o Vinícius Júnior. Mas é por isso que quando ele joga na seleção, parte da torcida não gosta do Gabigol, porque são torcedores rivais, né? Ou você ama o Gabigol, ou você odeia o Gabigol, né? Talvez alguns gols. diferente. Vamos supor, o Gabigol outro vai pra perfil. Copa, ele faz um lembrei gol. de No bom uma coisa sentido eu tô agora. falando isso. Você falou de capitão. Vem a imagem pra mim do Thiago Silva, Copa 2014. O lance que é uma Ele disputa de chorando, pênalti. ele É o de costas. contrário do Sim, Gabigol. Ele exatamente. sentando na bola, meio que Thiago aprendeu derrotado, muito já com isso, chorando ali, né, Sim. mostrando tensão. E o Thiago Silva tudo indica que vai ser o capitão do Brasil nessa Copa, né? O Tite acabou com o Ele rodízio. aprendeu muito com esse pela episódio, questão né? da idade, o Daniel Alves não deve ser titular, então o Thiago Silva deve ser o capitão do Brasil. Sim. E é um cara que carrega essa marca de, num momento de dificuldade, de tensão, ele controlar a meio emoção, botou meio que o trazer Brasil para baixo e todo mundo chorando junto com ele ali. O Gabigol faz um movimento contrário, né? Thiago Silva é um monstro, né? Um dos melhores zagueiros do mundo nesse século e tal. Mas a gente está falando aqui dessa questão de mobilizar a torcida. As pessoas olham acho que muito torcida brasileira olha para o Thiago Silva e não consegue ver isso. Ele vibrando, né? O Dunga, né? Porque negócio de carisma e tal, às vezes não tem a ver com o cara ser bonzinho, ser legal, bom caráter e tal. O Dunga fazia gol de pênalti, e saía, né? Com um punho ali, berrando, bradando e tal. E muita gente se contaminava, se contagiava com isso, né? É uma coisa muito... E tem um outro perfil. O Gabigol, a impressão que eu tenho é que ele compete e fala assim, eu vou ganhar. Eu quero meu time, minha torcida. O Dunga, ele tava sempre olhando como se tivesse um inimigo do outro lado. A taça, ele É xingando outro, a taça. perfil. Não, mas É outro o perfil. Gabi também, O cara, Gabigol assim, é a não, realização. tanto que ele Não, é outro perfil. tem dificuldade, às vezes, com os adversários, provoca... Detesta perder, discussão, às vezes não detesta sabe perder, perfeito, tudo bem. Mas ele... o jeito de olhar o um jeito pouco é diferente de O pensar Dunga era futebol. isso mesmo, o cara era inimigo mortal. Ele precisa do inimigo do outro lado para poder lutar. Olha como eu sou boazinha, eu tô fazendo só o que vocês mandam aqui nesse programa hoje. Já que vocês estão falando de seleção brasileira, então vamos falar da seleção brasileira atual. Tá aí, galera, vídeo top! A imprensa rasgando elogios ao Gabigol, cara. Nossa, me surpreendeu, hein? Todo mundo falando bem do Gabigol. Cara, porque assim, o Gabigol, ele é amado e odiado. Nós amamos ele. Só que os adversários odeiam, porque ele é um cara que cativa a sua torcida e provoca a torcida adversária, né? Então, essa é a marca do Gabigol. Se ele for jogar em outra equipe, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai cativar a torcida de lá e vai provocar a torcida daqui. Então, cara, esse é o Gabigol. O Gabigol que as crianças adoram. Cara, eles falaram aqui, eu me lembro desse lance. O Flamengo foi jogar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. E as criancinhas ali, com o uniforme do Palmeiras, foram tirar foto, foram abraçar o Gabigol. Isso ficou marcado, cara. Isso é bem legal, porque o Gabigol é um personagem que as crianças adoram, né, cara? Parabéns, Gabigol. Você, cara, além de conquistar a nação rubro-negra, você conquistou também as crianças adversárias. Você viu aquele lance da garotinha chorando, torcedora do Atlético Paranaense chorando, e o Gabigol foi lá e deu a camisa do Flamengo pra ela. Vocês viram esse lance? Emocionante, né? Tá até aqui no canal, cara. Num vídeo que eu fiz aqui no canal. Agora eu não me lembro o título do vídeo, mas
é uma homenagem ao Gabigol, né? A torcida do Atlético Paranaense provocando o Gabigol e o Gabigol foi e deu a volta por cima. É uma coisa assim, o vídeo aqui que tá aqui no canal que eu coloquei faz alguns dias já. Bem, cara, este aqui foi um vídeo top. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você é rubro-negro, seja bem-vindo. Ative o sininho para não perder nada. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Falou do Mengão, falou dos nossos jogadores. Eu trago aqui para vocês não perder nada. Muito obrigado a todos e aquele abraço. Até mais, galera. Fui!